E você sabe que a minha história de cobrir o Santos Futebol Clube começou em 1998, quando eu cheguei em Santos, né? Vindo Aquele time do de Viola. Piracicaba. Vindo de Piracicaba para Santos. Aí a minha história de fazer o dia a dia do Santos começou em 98. Tá fazendo até a conta vindo para cá. 98 para 2022. Já tem um tempinho, né? Que eu tô vivendo o dia a dia do Santos, imagino eu. Bastante tempo, cara. Eu lembro bem, porque, como eu te falei, nessa época, a gente não tinha. O Santista da capital era um cara que não tinha muita mídia a favor do Santos, cara. A gente. Cara, tinha TV aberta, já existia TV a cabo, aqueles programas e tal, mas as preferências sempre foram as mesmas que são hoje. Na TV aberta nem se fala, cara, aqui 5 minutinhos finais do Santos. Ah, o Santos contratou aí um jogador, fulano, tal. Obrigado, gente, a gente vai se falando amanhã, o torcedor do Santos, amanhã a gente fala mais, aí comenta e era a mesma coisa, todo santo dia. Até que um dia meu pai falou, começou um programa do Peixão aí. E aí eu comecei a ouvir, cara, eu fiquei viciado no programa, porque era o Calil dos estúdios, era você e tinha um outro repórter. José Carlos Gomes, o Passarinho. Exatamente. Ficavam lá direto do CT, da Vila Belmiro. Na Rádio Trianon, aqui em São Paulo, né? Numa época que se tinha muito mais acesso naquela época ao clube, né? Completamente diferente, né? Esse time de 2002, para quem cobriu o dia a dia, por exemplo, para mim é inesquecível. Eu vi esse time ser formado, né? Porque o Santos começa 2002 com o péssimo Celso Juarez Rotti, que não sabe absolutamente nada de futebol, um dos maiores retranqueiros que eu conheci na minha vida. Campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores com 4 jogos, né? Começa o Rio São Paulo com ele é demitido depois do Santos empatar com o Bangu. Lá em Bangu, eu estava lá no estádio Moça Bonita em 1-1, e no dia eu avisei o cidadão que ele seria demitido. Aí o Santos tem aquele gap, olha que coisa bonita, né? Entre o Rio São Paulo e o começo do Brasileiro, tem a Copa do Mundo. E aí o Santos contrata Emerson Leão. E o Leão, quando chega no Santos, ali em 2002, o Santos já tinha, um ano antes, passado um sufoco danado, né? Que bom que aquele gol do Marcelinho entrou, hein? Hein, Santista? Em 2001, hein? Do Ricardinho. Bola cruzada, o André Luiz escorrega, né? O cruzamento vem. É o Ricardinho que faz o gol? É o Ricardinho. Tá com ponto, né? Isso. Que bom que aquele gol entrou, hein? Russo, lateral direito, te xingaram tanto, depois tem que te agradecer, porque o ano de 2002 mudou a história do Santos. E aí o Leão chega para fazer um trabalho de reconstrução de um time que não tinha mais ninguém e 3 períodos. E naquela época, eu vivia o dia a dia do Santos pela Rádio Guarujá. Rádio Cacique ou Rádio Guarujá? Bom, uma das duas. O Silvio Ruiz, desde que o Silvio Ruiz fazia o dia a dia e fazia os jogos, mas muitas vezes o Silvio não podia ir, porque ele tinha também a Rádio Globo. E aí eu ia, e ali eu comecei a fazer muita amizade com o Leão, porque eu era o único cara, e na verdade eu ia também por causa do Esporte por Esporte. Eu era o único repórter que ia no treino das 7, das 6h30, das 10 e das 3 da tarde. E aí eu me tornei amigo do Emerson Leão. Amigo. E hoje eu tenho uma amizade bacana com o Leão, a gente até trabalhou junto no Esporte Interativo, e eu trocava muita ideia com o Leão. Não tinha praticamente ninguém. Eu vi ele montar aquele elenco com o Robinho, com o Diego, com o Alex, que estava no Jabaquara, fez um jogo contra o Santos, e ele gostou. E aí ele foi montando. Aí foi chegando perto do campeonato, o time foi ganhando corpo, fez um amistoso em Londrina, aí fez aquele amistoso contra o Corinthians que ninguém esquece, né? Aquele amistoso, eu falei isso pro Calil, não foi televisionado. Isso. E tudo que eu soube a respeito daquele amistoso foi através de vocês. Foi um sábado à tarde, 3-1 na Vila. Exatamente. 3-1 na Vila. Por exemplo, Maurinho. Eu não fazia ideia de quem era o Maurinho. Eu lembro que vocês meteram o pau. Santos contratou um lateral que ninguém conhece. Maurinho, não sei o que. O cara do Paulista de Jundiaí. O cara arrebentou em 2002. Foi pro Cruzeiro, foi campeão pelo Cruzeiro em 2003. Aí, depois no São Paulo, arrebentou o joelho. É um cara bacana demais, né? Eu imagino. Aqueles meninos ali, Rodolfo, eu tô com 49 anos, né? Se eu voltar a 2002 aí, eu não sou bom de conta. São 29, cara. Você era novo pra cacete. Eu tive a oportunidade de conviver no dia a dia e hoje todos eles, pode ser aonde a gente tiver, eu encontro um jogador daquele Santos 2002, 2003, os caras vêm cumprimentar justamente por isso, por estar no dia a dia. Aquele tempo, o CT do Santos era uma várzea.
era container para os caras tomarem banho. Os jogadores chegavam com o carro, a gente entrevistava na hora que chegava com o carro, no intervalo do treino, depois do treino. Valmir Lopes, grande Valmir Lopes, era o assessor de imprensa. Falava, Valmir, pô, o programa lá hoje na rádio, vou ter que estar lá presencial. Posso fazer? Já saí antes de começar o treino com 2, 3 entrevistas prontas. Exatamente. E aquele programa era tudo exclusivo, porque se tinha um acesso... Hoje em dia, a empresa se baseia por essas coletivas, que quase não tem mais coletiva de jogador, é um depoimento no jogador na Santos TV. Todos os clubes ficam assim, infelizmente. Exatamente, fecharam tudo, os treinos, ninguém assiste nada. Ficou chato demais. Né? E, cara, é um negócio que hoje em dia não daria pra fazer um programa como existia naquela época, porque vocês iam falar em torno do quê? Do desempenho do time, do jogo, mas aquele a mais, aquelas informações exclusivas do dia a dia, ali, aquela coisa do feeling, né? Do treino. Era mais difícil. A gente acompanhava o treino fazendo o programa. Eu no lembro. CT. Eu lembro. Eu e Passarinho ali na sala que já tinha no alto. Do nada, Renan, ele chegava assim, tava lá o Calil, o Calil, seguinte, quero falar da não, mas o Maurinho acabou de dar um puta de um cruzamento aqui pro Robinho fazer o gol de cabeça, que golaço, se jogar assim final de semana, vamos correr pro abraço. Era foi muito legal. Nível, cara. O Santos Total ali depois virou, era Santos Vivo, né? Santos Vivo. Depois virou Santos Total. Santos Total, Era muito legal. O Calil explicou aqui pra vocês, né? Era um programa dedicado ao Santos, né? Hoje a gente tem aí, como você disse, o teu programa, por exemplo, que fala de tudo, mas fala um pouco mais do Santos, né? Pelo coração. E a gente tem segmentados aí programas hoje só para falar dos times, né? Tem os podcasts da vida, tem as próprias assessorias de imprensa dos clubes que tem programas. Então o futebol mudou muito. Eu só lamento o dia a dia, né? E eu cobro isso muito lá no Santos, que tem que abrir de novo pro dia a dia pra gente poder ver treino, né? Pra mim poder contar, como setorista do Santos na Rádio Transamérica, o que tá acontecendo no treinamento do Bustos. Como é que ele treina, como é que ele não treina. Porque eu sempre fui um cara que fui pra treino pra ver treino. Porque tem muita gente que ia a treino pra bater papo e comer de graça. Né? Um lanchinho, um cafezinho. Eu ia pra treino pra ver treino. Tanto que, quantas e quantas vezes eu sentei com o Leão pra trocar ideia sobre esquema de jogo. Leão tá aí. Só perguntar pra ele. Quantas e quantas vezes eu ia pra ver treino. Eu gostava de ver treino. E qual que é hoje, infelizmente, não dá. Teu pensamento sobre o Leão em termos táticos? Porque, assim, pra te fazer uma... Sim. Quando a gente assiste... Recentemente eu assisti alguns jogos de 2002 contra o Grêmio lá na Vila Belmiro, aquele espetáculo e tal. E aí você... Na época, cara, pô, tinha 14 anos, eu era moleque, tava... né, não tinha ainda o entendimento de futebol que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. E aí eu tentei assistir com outro olhar, assim, mais tático. E, cara, era um 4-2-3-1 numa época antecedente ao 4-2-3-1, que todo mundo jogava com 4-4-2. O próprio Corinthians jogava com 2 centroavantes, era David e Guilherme. Sim. Ele não, ele jogava com um centroavante, o Alberto, o Diego vindo de trás, o Robinho o Elano na esquerda, vindo de trás, o Elano mais caindo pela direita, sim, o Robinho pela esquerda, os Renatinho, dois volantes, um volante mais segundo, jogar, o Paulo Almeida ali, o Pitbull, exato, 2 laterais que apoiavam muito e davam amplitude pro jogo. O tempo inteiro. E outra, tem gente que fala assim, pô, o futebol hoje em dia tá mais intenso. Realmente tá. E até muito menos espaçado, isso de fato. Mas aquele time era intenso demais, assistindo o jogo, eu falava que os caras corriam pra cacete, cara. Era um time leve, rápido, que gostava dessa transição rápida da defesa pro ataque. A bola passava no meio, ganhava qualidade com o Renato, ganhava qualidade com o Elano, Robinho aparecendo de um lado, o Léo passava do outro, passava aqui o Maurinho. O Preto, zagueiro, jogou demais também quando precisou. Então, era um time que dava gosto de ver jogar. Começa muito bem o campeonato, as pessoas esquecem, mas o Santos classificou na Bacia das Almas, sim, precisando do resultado do Gama, senão ia entrar o Cruzeiro. Gama rebaixado, tá? Gama rebaixado. E aí eu lembro, saindo assim, em São Caetano, que o Santos perdeu o jogo. É verdade, né? Que o Elano São chorou Caetano. nesse dia? Os jogadores ficaram bastante abalados porque eles não tinham a notícia. E eu saio assim no Anacleto Campanella, que é no vestiário que não existe mais do outro lado. Aí eu falo pro Leão, classificou, hein? Ele falou assim, gigante. Levaram a gente pro baile. Agora eu vou dançar com a mulher mais bonita. Eu falei, mulher mais bonita? Eu vou dançar com a taça. E aí o Santos tem uma virada, porque o Santos termina mal a fase de classificação. Sim. A partir do momento que o Leão classifica, ele coloca na cabeça dos jogadores que tinha que voltar a jogar aquilo que jogou no começo do campeonato. Aí o Santos pega o São Paulo, arrebenta com o São Paulo, na Vila arrebenta no Morumbi,
arrebenta com o Grêmio no jogo da ida, até perde o jogo da volta, mas não correu risco nenhum. E aí, na final, todos conhecem a história, né? São 2 vitórias. Aliás, em 2002, o Santos enfrentou o Corinthians no Rio São Paulo, ganhou, no amistoso ganhou, na fase de classificação do Brasileiro ganhou, no primeiro jogo da final ganhou, no segundo jogo da final ganhou. Jogou 5 vezes, ganhou 5 vezes, inclusive no Rio São Paulo com gol de William Batoré. Pois é, o Robinho foi perder pro Corinthians quando ele voltou lá no fim, que ele tomou um gol do Gil de cabeça. Ele já tinha até saído do jogo, mas, ele fez parte do jogo. É isso mesmo. Exatamente, isso mesmo. O cara ficou muito tempo sem... 2002 foi assim, para quem acompanhava o dia a dia, foi o ano mais especial para mim. Porque eu vi o time ser construído, eu vi o time chegar no ápice, eu vi o time cair demais e depois voltar e ser campeão. A final de 2002, só de lembrar, ela me deixa assim emocionado por tudo aquilo que a gente viu no Morumbi, faixas viradas ao contrário, o Emerson Leão expulso, eu sendo auxiliar técnico, porque ele estava no banco aqui me perguntando toda hora o que estava acontecendo, tanto que tem uma imagem aí. Se procurar o bem mais magrinho, esbelto, bonito, sai o gol, e o Leão vem na minha direção, assim, ó, coloco o microfone pro Leão comemorar. Aquele é um título para quem viveu o dia a dia. Eu acho que nunca mais vou viver a experiência que eu vivi com aquele time de 2002. A galera pergunta, pô, mas como assim, cara? Você viu seu time ser campeão da Libertadores com o Neymar? Pô, foi uma delícia, a gente adorou, mas, cara, nada vai se comparar. Eu acho que o corintiano, por exemplo, ele tem o mesmo sentimento, o cara que viveu com 77. Sem assim. dúvida. É mais ou menos a mesma coisa, uma fila. O Palmeiras com 93, né? Porque o Santos ali, o Santos estava a um passo de deixar de ser um time grande para virar um time médio. Se o Santos perde a final para o Corinthians em 2002, eu tenho muitas dúvidas se o Santos ia voltar a ser um gigante do futebol brasileiro. Muitas dúvidas. Por tudo aquilo que tinha acontecido antes. Sim. 95, 2001, né? Então, quando o Santos ganha aquele campeonato, o Santos muda completamente.